Num salão repleto de presentes luxuosos, um garoto de 8 anos tinha liberdade para escolher qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Mas seus olhos pararam em uma menina pobre, de sandálias gastas, que observava tímida num canto. Ignorando brinquedos, viagens e experiências únicas, pediu ao pai que a tivesse como irmã. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. O sol de outono iluminava a Avenida Vieira Souto, no coração de Ipanema, Rio de Janeiro. Eduardo Albuquerque, 45 anos, observava a cidade através das janelas panorâmicas de sua cobertura triplex. Do 25º andar, o empresário contemplava seu império, prédios, shoppings e empreendimentos que levavam seu sobrenome, símbolo de sucesso e poder na construção civil brasileira. Mas apesar de tudo o que havia conquistado, algo o inquietava profundamente. Senhor, seu café. A voz de Margarida, a governanta, interrompeu seus pensamentos. O Miguel já acordou? Ainda não, senhor. O menino teve pesadelos novamente esta noite. Eduardo suspirou, ajeitando a gravata italiana. Seu único filho, Miguel, de 8 anos, havia se tornado uma preocupação constante. Desde a partida prematura de Helena, sua esposa, vítima de uma doença que a levou 3 anos atrás, o menino havia se tornado cada vez mais introspectivo. Cancele minha reunião das 9. Vou tomar café com meu filho hoje. A expressão de surpresa no rosto de Margarida era justificável. Em um ano inteiro, Eduardo poderia contar nos dedos as vezes em que havia feito tal pedido. Empresas não se comandam sozinhas, costumava dizer. O Império Albuquerque exigia dedicação integral. Miguel apareceu meia hora depois, arrastando os pés, ainda vestindo o pijama de dinossauros. Era um menino de feições delicadas, com os mesmos olhos verdes da mãe. Sentou-se à mesa sem entusiasmo, olhando confuso para o pai que, normalmente àquela hora, já estaria no escritório central. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Mais ou menos. O menino mexia na comida sem interesse. Tive aquele sonho de novo. Eduardo sabia qual era o sonho. Miguel sonhava com a mãe, correndo em um campo de girassóis, chamando por ele. Era o último passeio que fizeram, juntos em uma fazenda em Minas Gerais, semanas antes do diagnóstico que mudaria suas vidas. Eu estava pensando, Eduardo começou, tentando soar casual, em fazermos algo diferente este fim de semana. O que acha? Miguel deu de ombros, acostumado às promessas que raramente se concretizavam. Seu pai sempre tentava compensar sua ausência com presentes caros. O quarto do menino parecia uma loja de brinquedos, repleto de itens ainda nas embalagens originais. De verdade, pai. O tom cético na voz infantil era doloroso de ouvir. De verdade. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, tocando os cabelos do filho. Estive pensando que poderíamos fazer uma festa. Uma festa só para você escolher um presente especial. Os olhos do menino se iluminaram por um instante. Não pelo presente. Miguel tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas pela ideia de ter o pai por perto, dedicando-lhe atenção. Naquela tarde, enquanto percorria os corredores da Albuquerque Incorporações, Eduardo fez algo inédito. Cancelou compromissos para a semana seguinte. Convocou sua equipe de assistentes e determinou a organização do que chamou de o dia mais especial da vida de Miguel. Queria impressionar o filho, mostrar-lhe o quanto era importante. Quero que transformem o salão de festas em algo magnífico, instruiu sua equipe. Quero opções de presentes que nenhuma criança jamais sonhou. Quero que ele possa escolher qualquer coisa que imagine. Na mesma semana, a mansão dos Albuquerque ganhou um novo rosto entre os funcionários. Dona Josefa, uma mulher de 38 anos, cabelos negros sempre presos em um coque discreto, começou a trabalhar como auxiliar na cozinha. Vinda de Pernambuco, ela havia se mudado para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor após um divórcio difícil. Nos fundos de sua mochila gasta, trazia o que mais amava no mundo, sua filha Luísa, de 9 anos. As regras são claras, explicou Margarida à recém-chegada. Sua filha pode ficar no alojamento dos funcionários enquanto não estiver na escola, mas não deve circular pela casa principal nem incomodar o jovem Miguel.
Josefa assentiu, grata pela oportunidade. O salário na mansão Albuquerque era 3 vezes maior do que conseguiria em outros lugares, especialmente sem referências na cidade grande. Com esse dinheiro, poderia matricular Luísa em uma escola decente e, quem sabe, em alguns anos, alugar um pequeno apartamento só para elas. Luísa era uma menina de olhos grandes e curiosos. Diferente de Miguel, que tinha tudo, ela crescera aprendendo a fazer muito com quase nada. Transformava caixas de papelão em castelos, tampinhas de garrafa em peças de jogos inventados e desenhava histórias inteiras em cadernos feitos de papel reciclado. Sua imaginação era seu maior tesouro. Nos primeiros dias na mansão, Luísa obedeceu às regras. Ficava quieta no pequeno quarto que dividia com a mãe, desenhando ou lendo livros emprestados da biblioteca comunitária. Mas a curiosidade infantil é como água, sempre encontra um caminho. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto Josefa ajudava na preparação de um jantar para os executivos da empresa, que Luísa decidiu explorar o imenso jardim da mansão. Escapuliu pelos fundos, maravilhada com a extensão de verde que nunca tinha visto em um único lugar. Havia uma pequena fonte com peixes coloridos, arbustos em formato de animais e um balanço escondido sob a sombra de uma mangueira centenária. Foi ali, naquele balanço, que Miguel a viu pela primeira vez. Quem é você? Perguntou o menino, aproximando-se com cautela. Ele raramente via crianças, exceto nas festas ocasionais de filhos de outros empresários, onde todos pareciam mais interessados em exibir seus brinquedos caros do que em realmente brincar. Sou Luísa. Ela sorriu, balançando-se suavemente. Minha mãe trabalha na cozinha. Eu não devia estar aqui, mas queria ver os peixes. Em vez de repreendê-la ou chamar algum adulto, Miguel sentou-se no balanço ao lado. Os peixes são legais. Meu pai disse que vieram do Japão, mas nunca tenho com quem olhar para eles. Aquele encontro casual duraria apenas 15 minutos, até que Margarida, em pânico ao perceber a ausência de Luísa, a encontrasse conversando animadamente com o filho do patrão. A governanta puxou a menina pelo braço, sussurrando reprimendas severas, e pediu desculpas a Miguel pelo incômodo. Mas não foi um incômodo. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel foi para a cama naquela noite pensando em algo além da mãe ausente ou dos brinquedos intocados. Pensou na menina de sorriso fácil que falava sobre desenhos e histórias inventadas, que não se impressionou quando ele mencionou sua coleção de videogames importados. Nos dias seguintes, mesmo com a vigilância redobrada sobre Luísa, os dois encontraram maneiras de se verem. Bilhetes escondidos em guardanapos, encontros de poucos minutos no jardim enquanto os adultos estavam ocupados. Miguel descobriu que Luísa desenhava histórias incríveis em um caderno surrado. Ela descobriu que, apesar de todo o dinheiro, o que Miguel mais queria era alguém que o escutasse. Enquanto isso, Eduardo seguia com os preparativos para o grande dia. Não notou a nova luz nos olhos do filho, nem percebeu os bilhetes escondidos, ou os desenhos que começaram a aparecer entre os livros escolares de Miguel. Estava ocupado demais, garantindo que a celebração fosse perfeita, digna de um Albuquerque. No apartamento de Eduardo, à noite, Miguel olhava pela janela para a cidade, iluminada, pensando na nova amiga. Em um condomínio de luxo cercado por segurança e privilégios, o menino nunca imaginaria que o que mais precisava estava a poucos metros de distância, no alojamento dos funcionários. Alguém que o visse como ele realmente era. Josefa notou a mudança no comportamento de Luísa. A filha, sempre falante e alegre, parecia ainda mais animada nos últimos dias. Durante as refeições no alojamento dos funcionários, a menina mal tocava na comida, ansiosa para terminar logo e pedir permissão para estudar no pequeno jardim dos fundos. O que tanto você faz naquele jardim, minha filha? Perguntou Josefa uma noite enquanto trançava os cabelos da menina antes de dormir. Desenho, mãe. As flores daqui são diferentes das de Recife. Luísa respondia sem mentir, apenas omitindo a parte mais importante, que desenhava para Miguel, e que juntos estavam criando um livro de aventuras sobre 2 amigos que descobrem um portal mágico no tronco de uma mangueira. Josefa sorriu, beijando o topo da cabeça da filha. Em apenas 2 semanas no Rio de Janeiro,
Já notava como Luísa se adaptava melhor que ela. Enquanto a mãe ainda se assustava com o ritmo frenético da cidade grande e com o luxo intimidador da mansão Albuquerque, a menina parecia florescer, absorvendo cada nova experiência com fascínio. Só lembre-se do que a dona Margarida disse, viu? Não podemos dar motivos para reclamações. Este emprego é nossa chance de recomeçar. Luísa assentiu, sentindo uma pontada de culpa. Sabia que estava quebrando as regras ao encontrar-se com Miguel, mas como explicar à mãe que, pela primeira vez, havia encontrado alguém que a entendia completamente? Na parte principal da mansão, Miguel também guardava seu segredo. Durante o café da manhã, quando o pai perguntava sobre a escola ou sobre quais presentes gostaria para a grande festa que se aproximava, o menino respondia com frases curtas, ansioso para voltar ao seu quarto, onde guardava, embaixo do travesseiro, os desenhos que Luísa lhe dera. A grande celebração estava marcada para o próximo domingo. Eduardo havia contratado decoradores, buffet de um restaurante estrelado e até mesmo uma empresa especializada em experiências exclusivas. O salão principal da mansão seria transformado em uma espécie de feira de sonhos, onde Miguel poderia escolher o presente que quisesse. Estamos trazendo um simulador de voo igual ao usado por pilotos da Força Aérea, comentou Eduardo durante o jantar, observando o filho com expectativa. E também consegui ingressos para aquele parque na Flórida que você viu no comercial. Poderíamos passar o Natal lá. O que acha? Miguel sorriu educadamente, mas seus pensamentos estavam no bilhete que havia recebido naquela tarde. Luísa contara que sua mãe trabalharia no domingo, ajudando na grande festa. Isso significava que ela estaria lá também, provavelmente escondida em algum canto da cozinha. A ideia de apresentá-la ao pai passou pela cabeça do menino várias vezes, mas algo o impedia. E se o pai não entendesse? E se proibisse a amizade deles? No sábado, véspera da grande celebração, a mansão fervilhava com os preparativos. Funcionários extras foram contratados, seguranças posicionados em pontos estratégicos, e o andar inteiro foi decorado com o tema Sonhos que se realizam. Eduardo supervisionava pessoalmente cada detalhe, determinado a impressionar o filho e os poucos convidados, executivos de sua empresa e seus familiares, que testemunhariam sua generosidade como pai. Miguel aproveitou a confusão para escapar, até o Jardim dos Fundos, onde Luísa o esperava no local habitual embaixo da mangueira. Ela trazia nas mãos seu caderno surrado e um pequeno embrulho feito de papel de pão. "Fiz algo para você", disse a menina, entregando o pacote com um sorriso tímido. Miguel desembrulhou com cuidado, revelando uma pequena escultura feita de arame e tampinhas coloridas. Era a representação de duas crianças, sentadas em um balanço, com uma árvore ao fundo. "É para dar sorte na sua festa amanhã", explicou Luísa. "Mamãe disse que vai ser a maior festa que essa casa já viu." Miguel segurou o presente com reverência. Em seus 8 anos de vida, já havia ganhado brinquedos que custavam o preço de um carro, videogames que ainda nem haviam sido lançados oficialmente, roupas de grifes que os colegas da escola exclusiva que frequentava só conheciam por revistas. Mas nada o havia tocado como aquela simples escultura feita de materiais recicláveis. "Vou guardar para sempre", prometeu, com a voz embargada. "Queria que você pudesse estar na festa comigo, não escondida." Luísa deu de ombros, acostumada à sua condição. "Tudo bem. Mamãe diz que cada um tem seu lugar no mundo." "Isso é bobagem", respondeu Miguel com firmeza surpreendente para sua idade. "Minha mãe sempre dizia que o lugar de uma pessoa é onde seu coração está feliz." Quando se despediram naquela tarde, nenhum dos dois imaginava como suas vidas mudariam no dia seguinte. A manhã de domingo amanheceu radiante, como se o clima também tivesse sido encomendado por Eduardo Albuquerque. Os primeiros raios de sol iluminavam o salão principal, destacando a decoração sofisticada e os diversos estandes de sonhos organizados em círculo. Em uma seção, havia experiências, um simulador de voo, promessas de viagens exclusivas, aulas com celebridades. Em outra, objetos de desejo, bicicletas elétricas importadas,
o videogame mais avançado do mercado, um computador desenvolvido especialmente para jovens programadores, até mesmo um pequeno carro elétrico que poderia ser dirigido no terreno da mansão. Eduardo observava tudo com satisfação, verificando cada detalhe no tablet que segurava. Havia investido uma fortuna para tornar aquele dia inesquecível. Mais que isso, estava determinado a estar presente, a recuperar a conexão com o filho que parecia cada vez mais distante. Miguel já está pronto? Perguntou a Margarida, que supervisionava os últimos ajustes na decoração. Dona Clara está ajudando-o a se vestir, senhor. O terno que o senhor escolheu ficou perfeito nele. Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e orgulho. Havia convidado alguns jornalistas de revistas de sociedade para cobrir o evento. Não por vaidade, dizia a si mesmo, mas para criar uma recordação que Miguel poderia revisitar no futuro. Na cozinha, Josefa trabalhava desde as 5 da manhã, preparando canapés elaborados sob a supervisão do chefe contratado. Luísa, contra as regras, estava sentada em um banquinho no canto, desenhando quietamente para não chamar atenção. A mãe não tivera alternativa senão trazê-la, já que a vizinha que geralmente cuidava dela aos domingos estava indisponível. Comporte-se, havia instruído Josefa. Se alguém perguntar, você está aqui porque estou trabalhando horas extras. Não saia da cozinha por nada neste mundo, entendeu? Luísa concordou, mas seus olhos brilhavam de excitação. Estaria sob o mesmo teto que Miguel durante toda a celebração e talvez, se tivesse sorte, conseguiria vê-lo de longe, em seu terno elegante, cercado por adultos importantes e crianças ricas. A festa começou às 11 da manhã. Convidados chegavam em carros luxuosos, trazendo presentes que se somavam à já impressionante coleção disponível para Miguel escolher. O menino sorria educadamente, agradecendo a presença de cada um com a polidez que aprendera nos melhores colégios, mas seus olhos percorriam o salão procurando por alguém que sabia não estar entre os convidados. Por volta do meio-dia, Eduardo reuniu todos no centro do salão para o momento principal. Miguel escolheria seu presente especial. Meu filho, anunciou Eduardo com a voz amplificada pelo microfone discreto em sua lapela, hoje é seu dia. Olhe ao redor e veja todas as possibilidades. Você pode escolher qualquer coisa que desejar, qualquer sonho que queira realizar. Os convidados aplaudiram, alguns filmando o momento com seus celulares. Miguel deu um passo à frente, observando todas as opções disponíveis. Havia uma tensão quase palpável no ar. Todos curiosos para saber qual seria a escolha do herdeiro Albuquerque. Foi então que aconteceu. Uma bandeja de canapés caiu no chão com estrondo, causando uma momentânea distração. Na confusão, a porta da cozinha se abriu e Luísa apareceu tentando ajudar a funcionária que havia derrubado a bandeja. Por um instante, seus olhos encontraram os de Miguel, e um sorriso involuntário iluminou o rosto da menina antes que ela percebesse onde estava. O tempo pareceu congelar. Miguel olhou para o pai, depois para as opções de presentes caríssimos ao seu redor e finalmente para Luísa, que tentava recuar discretamente para a cozinha. Já sei o que quero, disse Miguel, com uma clareza e convicção que surpreenderam a todos. E para o choque de Eduardo e dos convidados, o menino apontou para a menina de vestido simples parada junto à porta da cozinha. Quero ela como minha irmã. O silêncio que se seguiu foi absoluto e denso. Josefa, que havia corrido para buscar, a filha congelou no lugar, seu rosto empalidecendo de terror. Eduardo piscou várias vezes como se não compreendesse o que acabara de ouvir. Miguel, você não está entendendo. Eduardo abaixou-se, falando em voz baixa para que apenas o filho ouvisse. Estes são presentes de verdade. Você pode escolher qualquer um deles. Aquela menina é filha de uma funcionária. O olhar de Miguel permaneceu firme, com uma determinação que Eduardo jamais havia visto antes. Eu sei quem ela é, pai. A Luísa. E ela é meu único pedido. Os convidados começaram a cochichar, alguns escondendo sorrisos, outros olhando com desconforto para a cena inusitada. Eduardo sentiu o rosto queimar. A situação estava fugindo completamente do seu controle. Vamos conversar sobre isso depois. Tentou negociar,
endireitando-se e forçando um sorriso para os presentes. Por que não vemos o simulador de voo? Ou talvez... Não quero simulador nenhum. Miguel interrompeu, elevando a voz. Tenho videogames que nunca usei, brinquedos que nem tirei da caixa. Não preciso de mais nada disso. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Você disse que eu podia escolher qualquer coisa. Disse que hoje era para realizar meu sonho. Meu sonho é ter a Luísa como irmã. Josefa, recuperando-se do choque inicial, puxou Luísa para trás tentando protegê-la dos olhares curiosos. A menina, no entanto, mantinha os olhos fixos em Miguel, uma mistura de surpresa e alegria em seu rosto. Acho que houve um mal-entendido. Eduardo tentou explicar aos convidados, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, agora ligeiramente desalinhados pela tensão. Miguel e eu vamos conversar em particular. Por favor, continuem aproveitando a festa. Com um gesto, pediu que o staff servisse champanhe aos adultos e que o palhaço contratado começasse seu show no outro extremo do salão, criando uma distração. Segurando Miguel firmemente pelo ombro, conduziu-o para seu escritório privativo, no andar de cima. Antes de sair, fez um sinal para Margarida, que rapidamente se aproximou de Josefa. Leve sua filha para o alojamento agora mesmo, instruiu a governanta em tom severo. O Sr. Albuquerque conversará com você depois. No luxuoso escritório decorado com obras de arte e troféus empresariais, Eduardo fechou a porta e encarou o filho. Pela primeira vez em muito tempo, olhou realmente para Miguel. Não para o herdeiro que estava criando, não para o menino que precisava impressionar seus colegas empresários, mas para a criança de 8 anos que havia perdido a mãe e que, apesar de todo o conforto material, parecia profundamente solitária. Miguel, você não pode simplesmente pedir uma pessoa como presente, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Pessoas não são objetos que podemos possuir. Eu sei disso, pai. Miguel sentou-se na poltrona de couro, suas pernas balançando sem alcançar o chão. Não quero possuir a Luísa. Quero que ela seja minha amiga todos os dias, não só quando conseguimos nos encontrar escondidos no jardim. Eduardo arregalou os olhos. Vocês têm se encontrado escondidos? Miguel assentiu. Há 2 semanas, desde que ela chegou com a mãe dela. A Luísa é diferente, pai. Ela não liga para as coisas que temos. Ela inventa histórias, faz desenhos incríveis, transforma coisas simples em brinquedos legais. O menino enfiou a mão no bolso do terno e retirou a pequena escultura de arame e tampinhas. Olha o que ela fez para mim. É o melhor presente que já ganhei. Eduardo pegou o objeto com cuidado, observando os detalhes da criação. Era simples, feita de materiais reciclados, mas tinha uma delicadeza e um sentimento que nenhum brinquedo industrializado poderia conter. Miguel, entendo que você tenha se afeiçoado a essa menina, mas você não entende, pai. Os olhos do menino, tão parecidos com os de Helena, encheram-se de lágrimas. Desde que mamãe foi embora, ninguém me escuta de verdade. Todo mundo finge que está tudo bem, que não estou triste, que basta me dar presentes caros. A Luísa me ouve. Ela sabe quando estou triste, mesmo quando estou sorrindo, e eu também a escuto. Sei que ela sente falta do lugar onde morava, que às vezes ela tem medo daqui porque é tudo muito grande. Eduardo sentiu um nó na garganta. Seu filho, que ele considerava ainda tão pequeno para entender as complexidades do mundo, demonstrava uma sensibilidade e percepção que ele próprio havia perdido em algum ponto de sua corrida pelo sucesso. O que exatamente você quer, filho? Seja mais claro para mim. Miguel respirou fundo, como se estivesse organizando seus pensamentos. Quero que a Luísa e a mãe dela não precisem morar naquele quartinho pequeno nos fundos. Quero que a Luísa vá para a mesma escola que eu, que possamos brincar juntos sem precisar nos esconder. Quero... Ele hesitou como se temesse pedir demais. Quero que sejamos uma família, pai. Você, eu, a Luísa e a dona Josefa. No andar de baixo, a festa continuava. Os convidados, após o momento de tensão, voltavam a circular entre as atrações luxuosas, comentando em voz baixa o episódio peculiar. Alguns riam da fantasia infantil de Miguel. Outros especulavam sobre o que Eduardo faria com a funcionária e sua filha.
No alojamento dos funcionários, Josefa arrumava freneticamente as poucas roupas que haviam trazido de Recife em uma mala surrada. Vamos embora agora, Luísa, antes que o Sr. Albuquerque volte. Mas, mamãe, por que temos que ir? O Miguel só queria. O Miguel é o filho do patrão, Luísa. Ele vive em um mundo diferente do nosso. Josefa dobrava camisetas com mãos trêmulas. Eu avisei para você não se aproximar dele. Agora vamos perder o emprego e nem sei se conseguirei referências para trabalhar em outro lugar. Luísa sentou-se na beirada da cama, segurando o caderno de desenhos contra o peito. O Miguel é meu amigo, mãe. Ele disse que ia me apresentar ao pai dele um dia. Amizade entre gente como nós e gente como eles não funciona, filha. Os olhos de Josefa estavam marejados. Aprenda isso desde cedo para sofrer menos na vida. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Margarida entrou sem esperar resposta, seu semblante mais severo que o habitual. Josefa, o Sr. Albuquerque quer vê-la em seu escritório. Agora. Estamos de saída, respondeu Josefa fechando a mala. Não quero causar mais problemas. Ele insistiu que vocês duas devem ir até lá. A governanta olhou para Luísa com uma expressão indecifrável. Os dois estão esperando. O caminho até o escritório de Eduardo foi o mais longo que Josefa já percorrera. De mãos dadas com Luísa, subiu as escadas da mansão, passando por cômodos que jamais havia visto, decorados com um luxo que parecia de outro mundo. Convidados ainda presentes olhavam-nas com curiosidade, alguns sussurrando ao vê-las passar. Eduardo aguardava de pé junto à janela do escritório quando elas entraram. Miguel estava sentado em uma das poltronas, seu rosto iluminando-se ao ver Luísa. Sr. Albuquerque, peço desculpas pelo transtorno. Josefa começou apertando a mão da filha. Entendo que minha posição aqui se tornou insustentável. Estamos prontas para partir imediatamente. Eduardo fez um gesto para que ela se sentasse. Ninguém falou em partir, Josefa. Por favor, vamos conversar. Hesitante, Josefa sentou-se na beirada da poltrona, puxando Luísa para seu lado. A menina olhava ao redor, maravilhada com os livros que preenchiam as estantes até o teto. Meu filho me contou sobre a amizade que ele e Luísa desenvolveram nas últimas semanas. Eduardo começou, sua voz surpreendentemente gentil. Confesso que fiquei surpreso com a maneira como ele expressou seus sentimentos hoje. Mas talvez isso tenha sido necessário para me fazer enxergar algo importante. Josefa mantinha-se tensa, esperando pela inevitável demissão que viria em seguida. Miguel tem tudo o que o dinheiro pode comprar, continuou Eduardo, olhando para o filho com um novo entendimento. Mas desde que perdemos Helena, percebo que ele tem vivido em um mundo cada vez mais isolado. Eu tentei compensar minha ausência, com presentes, com conforto material, achando que isso seria suficiente. Pai, interrompeu Miguel, conta para elas o que decidimos. Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. Josefa, gostaria de lhe fazer uma proposta, não como patrão para a funcionária, mas como um pai preocupado com a felicidade do filho. A proposta que se seguiu deixou Josefa sem palavras. Eduardo sugeriu que ela e Luísa se mudassem para o apartamento de hóspedes, no segundo andar da mansão. Luísa seria matriculada na mesma escola que Miguel frequentava, com todas as despesas pagas. Josefa continuaria trabalhando na casa, mas com um novo cargo, coordenadora do lar, com salário significativamente maior e horários que permitissem acompanhar o desenvolvimento da filha. Não estou comprando sua filha, Josefa, Eduardo esclareceu, percebendo o choque no rosto da mulher. Estou reconhecendo que meu filho encontrou em Luísa algo que nenhum brinquedo caro poderia oferecer, uma amizade verdadeira. E talvez todos nós possamos aprender algo com isso. As crianças trocaram olhares de pura alegria, enquanto Josefa tentava processar a reviravolta inesperada. Parte dela ainda desconfiava. Uma vida inteira de dificuldades não se apaga com uma proposta aparentemente generosa. Mas ao ver o brilho nos olhos da filha, a mesma luz que havia sumido desde que deixaram Recife, algo dentro dela se permitiu esperançar. Precisarei de algum tempo para pensar, senhor, respondeu finalmente. 3 dias se passaram desde a festa e a surpreendente proposta de Eduardo. A mansão Albuquerque,
Após o burburinho causado pelo episódio inusitado, voltava à sua rotina habitual, ou quase. Nas altas esferas empresariais do Rio de Janeiro, o incidente já circulava em versões exageradas. Alguns diziam que o herdeiro da Albuquerque Incorporações havia tentado comprar a filha de uma empregada. Outros romantizavam a história como um gesto nobre de um menino que queria ajudar uma criança menos favorecida. Eduardo ignorava os comentários. Pela primeira vez em anos, sentia que havia tomado uma decisão baseada não em estratégias de negócios, mas em algo muito mais fundamental: o bem-estar emocional de seu filho. Miguel, por sua vez, aguardava ansiosamente pela resposta de Josefa. Durante aqueles 3 dias, havia respeitado o pedido do pai para dar espaço à funcionária. Mas sua impaciência crescia a cada hora. Várias vezes, Eduardo o encontrou na janela de seu quarto, olhando para o alojamento dos funcionários com expectativa. Josefa passara esses dias em profunda reflexão. À noite, depois que Luísa adormecia, a mulher pernambucana sentava-se na pequena varanda do alojamento, olhando para as luzes da cidade maravilhosa que ainda lhe parecia tão estranha. A proposta de Eduardo era tentadora: um apartamento confortável, educação de qualidade para Luísa, estabilidade financeira. Mas algo a incomodava. "Não quero que minha filha cresça como um projeto de caridade", confidenciou a sua companheira de trabalho, Dona Zuleide, que servia na mansão há mais de 20 anos. "Nem que ela se acostume com um luxo que não poderemos manter se um dia o Sr. Albuquerque mudar de ideia." Zuleide, uma senhora de cabelos grisalhos e sabedoria adquirida em décadas, servindo famílias ricas, suspirou profundamente. "Josefa, trabalho para os Albuquerque desde antes do Miguel nascer. Vi Dona Helena definhando naquela cama enorme, cercada de médicos caríssimos que nada puderam fazer. Vi o Sr. Eduardo se enterrar no trabalho depois que ela se foi. E tenho visto o menino Miguel cada dia mais triste, apesar de todo o dinheiro que jogam sobre ele." Ela fez uma pausa acendendo um cigarro. "Ontem, pela primeira vez, vi o menino correndo pela casa, ansioso, vivo, por causa da sua Luísa." Josefa mordeu o lábio emocionada. Sabia exatamente o que a colega queria dizer. Sua própria filha estava diferente desde que chegaram ao Rio. A amizade com Miguel havia devolvido um brilho aos olhos de Luísa, que havia desaparecido durante o doloroso processo de separação que enfrentaram em Recife. "Tenho medo, Zuleide. Medo que minha filha sofra quando perceber que os mundos são diferentes demais." "E não são mesmo diferentes." Zuleide soprou a fumaça para o céu estrelado. "Mas talvez esses 2 pequenos estejam enxergando algo que nós, adultos cheios de cicatrizes, não conseguimos mais ver." Na manhã do 4º dia, Josefa pediu para falar com Eduardo. Foi conduzida novamente ao escritório, desta vez sozinha. O empresário a recebeu com uma formalidade educada, indicando a mesma poltrona, onde ela se sentara dias antes. "Sr. Albuquerque, pensei muito sobre sua proposta", começou Josefa, as mãos entrelaçadas sobre o colo para disfarçar o nervosismo. "É muito generosa e poderia mudar completamente o futuro da minha filha." Eduardo assentiu, mantendo-se em silêncio. "Mas tenho algumas condições", continuou ela, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. "Não quero que Luísa seja vista como um projeto social ou como um presente que o senhor deu ao seu filho. Se vamos fazer isso, preciso manter minha dignidade e ensinar minha filha a manter a dela." Uma sombra de sorriso apareceu no rosto de Eduardo. Havia algo na determinação daquela mulher simples que lembrava Helena. Sua falecida esposa nunca se intimidara diante dele, mesmo quando ainda era apenas um jovem empresário começando a construir seu império. "Estou ouvindo", respondeu, recostando-se na cadeira. "Aceito o novo cargo e o apartamento, mas faço questão de pagar um aluguel simbólico. Pode descontar do meu salário. E quanto à escola de Miguel, sei que é caríssima e que Luísa não teria como entrar por mérito próprio agora. Mas ela é inteligente. Dê a ela 1 ano para se adaptar, e se não conseguir acompanhar, eu mesma a transferirei para uma escola pública." Eduardo observou Josefa com crescente admiração. Esperava gratidão excessiva,
talvez até subserviência, mas encontrava ali uma mulher com princípios claros e dignidade inabalável. Tem mais uma coisa, Josefa continuou reunindo toda a sua coragem. Não quero que minha filha viva em uma bolha de privilégios sem entender o mundo real. Se ela vai conviver com seu filho e ter oportunidades que outras crianças não têm, preciso que ela mantenha os pés no chão. Gostaria de permissão para levá-la regularmente a projetos sociais, para que ela nunca esqueça suas raízes e aprenda a valorizar o que recebe. Um silêncio se estendeu pelo escritório. Eduardo levantou-se e caminhou até a janela, observando o movimento da cidade. Lá embaixo. Quando se virou, havia um brilho diferente em seus olhos. Sabe, Josefa, há anos não encontro alguém que fale comigo com tanta honestidade. As pessoas geralmente me dizem o que acham que quero ouvir. Ele retornou à sua cadeira. Aceito todas as suas condições. Na verdade, tenho uma contraproposta. Por que não expandimos esse projeto social que você mencionou? A Albuquerque. Incorporações têm uma fundação que poderia financiar algo mais estruturado. Miguel e Luísa poderiam participar juntos. Josefa não conseguiu esconder sua surpresa. Aquele não era o mesmo homem frio e calculista que os funcionários descreviam nos corredores. Seria maravilhoso, senhor. Eduardo, por favor. Se vamos criar essas crianças juntos, de certa forma, acho que podemos dispensar algumas formalidades. Na tarde daquele mesmo dia, Miguel e Luísa foram informados da decisão. A reação foi exatamente como Eduardo previra. Gritos de alegria, abraços, pulos de comemoração. Mas o que ele não esperava era a sensação de calor que se espalhou por seu peito ao ver a felicidade genuína no rosto do filho. Uma felicidade que nenhum presente caro havia conseguido provocar nos últimos anos. A mudança de Josefa e Luísa para o apartamento no segundo andar aconteceu no final de semana seguinte. Era um espaço amplo e elegante, originalmente destinado a hóspedes importantes, com 3 quartos, sala de estar, pequena cozinha e uma varanda com vista para o jardim. Eduardo havia providenciado uma decoração simples, mas acolhedora, respeitando o pedido de Josefa por moderação. Quando entraram pela primeira vez no apartamento, Luísa ficou momentaneamente sem palavras, um feito raro para a menina sempre falante. Seus olhos percorreram o espaço luminoso, demorando-se especialmente na pequena escrivaninha instalada em seu quarto, equipada com material de desenho profissional. É tudo nosso, mãe?" perguntou em um sussurro. Josefa ajoelhou-se ao lado da filha, segurando suas mãozinhas. "É o nosso novo lar por enquanto. Mas lembre-se do que conversamos. O que realmente nos pertence não são as coisas, mas o que somos por dentro. Isso ninguém pode tirar de nós." Miguel, que observava a cena da porta com o pai, não conseguia conter a empolgação. "Vem ver, Luísa. Mandei colocar uma estante igual à do meu quarto. Assim podemos guardar todos os livros que vamos ler juntos." Enquanto as crianças exploravam o apartamento, Eduardo e Josefa permaneceram na sala. Um silêncio confortável entre eles. "Eles vão ficar bem, não vão?" perguntou Eduardo, mais para si mesmo que para Josefa. "Acho que todos nós vamos." Ela respondeu com um sorriso sereno. "É um recomeço para todos." As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a mansão Albuquerque. Luísa iniciou o processo de adaptação à escola de Miguel, recebendo aulas particulares para nivelar seus conhecimentos. Para surpresa de Eduardo, a menina demonstrou uma inteligência aguçada e uma sede de aprender que impressionaram até mesmo os tutores mais exigentes. "Ela tem um talento natural para artes e matemática", comentou a professora particular após um mês de aulas. "Com o estímulo adequado pode ir muito longe." Miguel, por sua vez, parecia florescer na presença constante da amiga. Seus pesadelos noturnos diminuíram, seu interesse pelos estudos aumentou, e pela primeira vez desde a partida de Helena, Eduardo ouvia frequentemente a risada do filho ecoando pelos corredores da mansão. Josefa assumiu seu novo cargo com a mesma dignidade que demonstrara na negociação com Eduardo. Reorganizou a equipe de funcionários com eficiência surpreendente, implementou melhorias nos processos da casa
e conquistou o respeito até dos empregados mais antigos, que inicialmente a viam com desconfiança. E Eduardo, talvez o mais surpreendente de todos, começou a chegar mais cedo em casa. Às vezes cancelava reuniões para assistir a uma apresentação escolar ou simplesmente para jantar com as crianças. Aos domingos, uma nova tradição se estabeleceu. Os 4 tomavam café da manhã juntos na varanda, depois passavam o dia no jardim ou faziam pequenos passeios pela cidade. Não que tudo fosse perfeito. Houve momentos de tensão, como quando Luísa enfrentou o preconceito velado de algumas crianças da escola de elite, ou quando Miguel teve seu primeiro acesso de ciúmes ao ver a atenção que Eduardo ocasionalmente dedicava à menina. Houve dias em que Josefa se sentiu deslocada entre tanto luxo e noites em que Eduardo se pegou questionando se estava negligenciando a empresa ao dedicar mais tempo à família improvisada que haviam formado. 6 meses haviam se passado desde a mudança de Luísa e Josefa para a mansão Albuquerque. O inverno carioca, ameno comparado ao resto do país, tingia o céu de um azul mais pálido. Na varanda do apartamento no 2º andar, Josefa observava as crianças brincando no jardim. Miguel e Luísa haviam construído uma cabana com lençóis, velhos e galhos caídos, transformando-a em um laboratório de invenções, como chamavam. Sabe o que mais me impressiona? A voz de Eduardo surgiu ao seu lado, oferecendo-lhe uma xícara de café. Ele havia adquirido o hábito de visitar o apartamento de Josefa regularmente, às vezes apenas para uma conversa rápida. Miguel quase não usa mais aqueles videogames. Caríssimos. Prefere essas brincadeiras que eles inventam juntos. Josefa sorriu, aceitando o café. Luísa sempre teve esse dom, fazer muito com pouco. Ela fez uma pausa, observando a filha que explicava animadamente algo para Miguel, usando gravetos como ponteiros. Na verdade, acho que eles se complementam. Ele tem recursos, ela tem imaginação. Eduardo assentiu, apoiando-se na balaustrada da varanda. Nos últimos meses, algo havia mudado nele. As noites em claro, pensando em estratégias de negócios, deram lugar a reflexões sobre algo muito mais complexo: a criação de uma criança. Observar Josefa com Luísa havia revelado a Eduardo quanto ele ainda precisava aprender sobre ser pai. Você torce o nariz quando digo isso, mas vou repetir. Você deveria aceitar minha oferta para voltar a estudar, disse Eduardo, mudando de assunto. Luísa me contou que você abandonou a faculdade de administração no 3º ano. Josefa revirou os olhos, mas havia um sorriso em seus lábios. E abandonaria minhas responsabilidades aqui. Quem garantiria que esta casa não desabaria em uma semana? Era um debate recorrente entre eles. Eduardo insistia que Josefa deveria retomar seus estudos. Ela resistia, temendo que isso parecesse mais um favor que a colocaria em posição de devedora. A Margarida pode assumir temporariamente. Além disso, há cursos noturnos e até à distância. Você gerencia esta casa com mais eficiência que muito diretor de empresa que conheço. Imagine o que faria com um diploma. Antes que Josefa pudesse responder, um grito agudo vindo do jardim interrompeu a conversa. Miguel estava no chão, segurando o joelho, enquanto Luísa corria em sua direção. Miguel! Eduardo desceu as escadas da varanda em 2 pulos, com Josefa logo atrás. Estou bem, pai, o menino respondeu, embora seu rosto estivesse contorcido de dor. Só torci o pé quando pulei do galho. Luísa estava ajoelhada ao lado do amigo, os olhos cheios de preocupação. A culpa é minha. Eu disse que deveríamos reforçar aquele lado da cabana. Eduardo pegou o filho no colo com facilidade. Miguel ainda era pequeno para seus 9 anos e o levou para dentro da casa principal. Josefa e Luísa seguiram, a menina ainda se culpando pelo acidente. Não foi culpa sua, Miguel insistia, enquanto o pai o colocava no sofá da sala. Foi ideia minha subir tão alto. O médico da família foi chamado e diagnosticou uma leve entorse no tornozelo. Nada grave, mas Miguel precisaria ficar em repouso por alguns dias. Para a surpresa de Eduardo, o menino não demonstrou a frustração que seria esperada. Em vez disso, parecia quase animado com a perspectiva de passar alguns dias em casa. Luísa,
e eu podemos finalizar aquele livro de histórias que estamos escrevendo, explicou ele, quando o pai expressou sua surpresa. E ela prometeu me ensinar a desenhar melhor. Naquela noite, enquanto Eduardo trabalhava em seu escritório, ouviu um leve bater na porta. Era Luísa, ainda em seu pijama de nuvens, segurando um envelope colorido. "Posso entrar, tio Eduardo?" Ela havia começado a chamá-lo assim nas últimas semanas, algo que inexplicavelmente aquecia o coração do empresário. "Claro, pequena. O que atrás aqui tão tarde?" Luísa entrou timidamente, estendendo o envelope. "Fiz um cartão para o Miguel, para ele se sentir melhor, mas queria que o senhor visse primeiro." Eduardo abriu o envelope, revelando um cartão feito à mão, decorado com desenhos elaborados. Na frente havia uma ilustração de Miguel como um super-herói, com uma capa vermelha. Dentro, uma mensagem escrita com a letra cuidadosa de Luísa. "Para o melhor irmão que eu poderia escolher. Melhoras rápidas. Com amor, sua irmã Luísa." Algo na simplicidade e sinceridade daquele gesto tocou Eduardo profundamente. Ele olhou para a menina, agora parte indispensável de suas vidas, e sentiu uma onda de gratidão. Ele vai adorar Luísa. É um presente muito especial. "O senhor acha mesmo? Não é nada caro ou tecnológico como os presentes que ele ganha." Eduardo se ajoelhou para ficar na altura da menina. "Sabe, Luísa, estou aprendendo que os presentes mais valiosos são justamente aqueles que não podemos comprar. Você ensinou isso ao Miguel, e a mim também." O cartão foi apenas o começo. Nos dias seguintes, enquanto Miguel se recuperava, Luísa se dedicou integralmente a manter o amigo entretido. Transformou o quarto dele em uma nave espacial, usando lençóis e luzes de Natal. Organizou uma caça ao tesouro que podia ser feita sem sair da cama. Leu para ele histórias que inventava na hora e até convenceu o chefe da mansão a preparar comida de astronauta para um jantar no espaço improvisado. Eduardo observava tudo com uma mistura de admiração e reflexão. Havia algo no modo como aquela menina enfrentava desafios com criatividade e alegria que lhe lembrava constantemente do que estava faltando em sua própria abordagem à vida. Uma tarde, encontrou Josefa na biblioteca, organizando livros que havia separado para as crianças. "Você criou uma filha extraordinária", comentou, ajudando-a a alcançar uma prateleira mais alta. "Obrigada", respondeu Josefa com um sorriso orgulhoso. "Mas não foi só mérito meu. Luísa sempre teve essa luz dentro dela. Eu apenas tentei não deixar que as dificuldades a apagassem." Já pensou no futuro dela? Com o talento que demonstra para artes e com sua inteligência, poderia ir longe. Josefa respirou fundo, colocando outro livro na estante. "Penso nisso todos os dias. Antes, minha maior preocupação era garantir que ela tivesse o básico: comida, teto, educação mínima. Agora..." Ela fez uma pausa, procurando as palavras. "Agora, começo a sonhar com possibilidades que nunca imaginei para ela. E isso me assusta um pouco. Por quê? Porque tenho medo que ela se acostume com um mundo que pode não ser sempre o dela. E se um dia precisarmos voltar para nossa realidade anterior, como explicar que não poderá mais frequentar aquela escola, ter aqueles livros, aquelas oportunidades?" Eduardo jamais havia considerado essa perspectiva. Em seu mundo, oportunidades e recursos sempre foram abundantes. A ideia de que alguém pudesse temer sonhar grande, por medo de uma futura decepção, era algo novo para ele. "Josefa, sei que não confia totalmente em promessas de gente rica e tem razões para isso. Mas quero que saiba, o futuro de Luísa está garantido, independente do que aconteça. Já providenciei um fundo educacional para ela, assim como existe um para Miguel." Os olhos de Josefa se arregalaram. "O quê? Mas não conversamos sobre isso. Eu não posso aceitar." "Não estou pedindo que aceite." Eduardo a interrompeu gentilmente. "Estou apenas informando. É uma decisão de negócios, se preferir ver assim. Estou investindo em um talento promissor. O que Luísa fizer com essas oportunidades será a escolha dela, não minha." No quarto de Miguel, alheias a essa conversa,
as crianças haviam adormecido em meio a livros e desenhos espalhados. O menino em sua cama, com o tornozelo enfaixado apoiado em uma almofada, Luísa na poltrona ao lado, ainda segurando um lápis de cor. De alguma forma, mesmo no sono, suas mãos estavam próximas, como se mesmo inconscientes buscassem a segurança da presença um do outro. Quando Josefa veio buscar a filha, encontrou Eduardo parado na porta do quarto observando a cena. "Deixe-a dormir aqui esta noite", sugeriu ele em voz baixa. Parece que finalmente encontraram paz. Na manhã seguinte, quando Miguel acordou, a primeira coisa que viu foi Luísa desenhando silenciosamente à luz do sol que entrava pela janela. "O que você está desenhando?", perguntou, esfregando os olhos. "Nossa família", respondeu ela, simplesmente mostrando o desenho. No papel, 4 figuras sorridentes estavam de mãos dadas. Um homem alto com terno, um menino com uma bola, uma mulher de avental e uma menina com um caderno. Atrás deles, uma grande casa com muitas janelas. "Somos nós", explicou Luísa, embora fosse desnecessário. Miguel observou o desenho por um longo momento. "Posso ficar com ele? Quero colocar na parede." "Claro. Fiz para você." Naquele mesmo dia, Eduardo tinha uma importante reunião de conselho na empresa. Antes de sair, como se tornou seu novo hábito, foi ao quarto do filho para se despedir. Encontrou Miguel examinando o desenho de Luísa, agora pregado na parede ao lado da cama. "É bonito", comentou Eduardo, ajeitando a gravata. "Pai", disse Miguel ainda olhando para o desenho, "acho que a mamãe gostaria da Luísa e da tia Josefa." Eduardo sentiu um nó na garganta. Era raro Miguel mencionar Helena espontaneamente. "Tenho certeza que sim, filho. Sua mãe sempre quis que você fosse feliz." "Você acha que ela ficaria triste por termos uma nova família?" Eduardo sentou-se, na beirada da cama, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Sua mãe sempre dizia que o amor não é algo que diminui quando compartilhado. Pelo contrário, ele cresce. Ter Luísa e Josefa em nossas vidas não significa amar menos sua mãe. Significa que nossos corações ficaram maiores. Miguel assentiu, parecendo satisfeito com a resposta. "Então está tudo bem eu chamar a Luísa de irmã? Alguns meninos na escola disseram que não podemos ser irmãos de verdade porque não temos o mesmo sangue." "Miguel, olhe para mim." Eduardo segurou suavemente o queixo do filho. "Família não se define apenas por sangue. Se define por amor, por cuidado, por escolha. E você escolheu Luísa como sua irmã desde o primeiro momento. Isso é tão real quanto qualquer outro tipo de parentesco." Os meses se transformaram em anos. O Rio de Janeiro viu 3 verões passarem desde aquele domingo fatídico em que Miguel fizera seu inusitado pedido. As crianças agora estavam com quase 12 anos entrando na pré-adolescência, com todas as mudanças e descobertas que essa fase traz. A mansão Albuquerque, outrora silenciosa e formal, havia se transformado. Os corredores que antes ecoavam apenas passos apressados de funcionários, agora vibravam com risadas, discussões adolescentes e ocasionais ensaios musicais. Luísa havia descoberto um talento para o violão, enquanto Miguel se aventurava no piano, resgatando o instrumento que pertencera à sua mãe. Numa manhã de sábado particularmente ensolarada, Eduardo encontrou-se sozinho na varanda principal, observando os 2 pré-adolescentes no jardim. Estavam sentados sob a mesma mangueira onde haviam se conhecido, agora concentrados em seus respectivos notebooks. Uma cena comum, mas que ainda o maravilhava pela naturalidade com que haviam construído aquela relação. "Um café?" Josefa apareceu, ao seu lado, oferecendo uma xícara fumegante. Nos últimos anos, a relação entre Eduardo e Josefa havia evoluído de uma cautelosa cordialidade para uma amizade genuína. Ela finalmente aceitara retomar seus estudos, agora cursando o último ano de administração, enquanto continuava a gerenciar a casa com eficiência impressionante. Eduardo, por sua vez, aprendera a respeitar e valorizar a perspectiva única que ela trazia para a criação das crianças. "Obrigado", respondeu ele aceitando o café. Estava justamente pensando em como tudo mudou. Josefa sorriu, seguindo seu olhar até as crianças. "Para melhor, não é?"
Sem dúvida. Eduardo tomou um gole do café. Recebi um e-mail da diretora da escola hoje. Luísa foi selecionada para representar o colégio nas Olimpíadas de Matemática Nacionais. O rosto de Josefa iluminou-se com orgulho. Ela não me contou. Deve estar querendo fazer uma surpresa. Miguel também se classificou, mas para as Olimpíadas de Ciências. Aparentemente, nossos filhos estão se destacando em áreas diferentes, o que é bom. Evita competição direta. Josefa notou o uso natural da palavra nossos para se referir às crianças. Era algo que acontecia cada vez mais frequentemente nas conversas entre eles. Falando em competição, continuou Eduardo, tenho uma proposta para as férias de julho. O que acha de levarmos as crianças para conhecerem suas raízes? Como assim? Bem, Miguel nunca conheceu Minas Gerais, onde Helena nasceu. E faz quanto tempo que Luísa não visita Recife? Poderíamos fazer uma viagem pelo Brasil, mostrando a eles de onde vieram antes de se tornarem uma família. Os olhos de Josefa marejaram levemente. A ideia de voltar a Recife trazia sentimentos contraditórios. Havia memórias dolorosas de seu casamento fracassado, do ex-marido que abandonara ela e Luísa sem olhar para trás. Mas também havia a saudade dos sabores, cores e sons da sua terra natal, das primas que não via há anos, do calor humano que só o Nordeste brasileiro sabia oferecer. Acho uma ideia maravilhosa, respondeu finalmente. Luísa precisa conhecer suas raízes, e eu também sinto falta da minha terra. Ótimo! Já comecei a planejar o roteiro. 2 semanas, começando por Minas, depois Bahia e finalmente Pernambuco. O que acha? Josefa riu da empolgação quase infantil de Eduardo. O empresário implacável havia dado lugar, com o tempo, a um homem mais relaxado e aventureiro, especialmente quando se tratava de proporcionar experiências significativas para as crianças. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo e Josefa anunciaram a viagem. A reação foi exatamente como esperavam: excitação, perguntas simultâneas, planos imediatos sobre o que levar e o que visitar. Vou conhecer onde a mamãe nasceu? Perguntou Miguel, seus olhos verdes brilhando de emoção. Sim, respondeu Eduardo, apertando suavemente o ombro do filho. Vamos à fazenda dos seus avós maternos. Está sob novos donos agora, mas consegui permissão para visitarmos. Tem um campo de girassóis que sua mãe adorava. O campo dos meus sonhos, sussurrou Miguel, fazendo Eduardo engolir em seco. Era como Helena chamava aquele lugar. E vamos mesmo a Recife, mãe? Luísa perguntou, igualmente animada. Vou conhecer a vovó Berenice e a tia Creusa e os primos que você sempre fala. Josefa assentiu, sorrindo ao ver o entusiasmo da filha. Todos estão ansiosos para te conhecer. A vovó disse que vai preparar aquela cocada que você adora. Os dias que antecederam a viagem foram de preparativos e crescente expectativa. Para surpresa de Eduardo e Josefa, as crianças começaram um projeto paralelo: pesquisar sobre as regiões que visitariam, preparando pequenos seminários um para o outro sobre história, cultura e curiosidades locais. Olha só isso, comentou Eduardo, encontrando Josefa na biblioteca, onde as crianças haviam deixado seus materiais de pesquisa espalhados. Luísa fez toda uma apresentação sobre o ciclo do café em Minas Gerais e Miguel preparou um guia sobre culinária pernambucana. Eles estão cada vez mais integrados, respondeu Josefa, organizando os livros que as crianças haviam consultado. Quase não lembro mais como era antes. A viagem começou em uma ensolarada manhã de julho. O jatinho particular da Albuquerque Incorporações decolou do aeroporto do Galeão com destino a Belo Horizonte. De lá seguiriam de carro até a pequena cidade, no interior de Minas, onde Helena havia nascido e crescido. A primeira parada foi emocionante, especialmente para Miguel. A fazenda onde sua mãe passara a infância estava bem preservada, com a casa grande em estilo colonial, mantendo muito de sua arquitetura original. Os novos proprietários, conhecendo a história da família Albuquerque, os receberam com hospitalidade mineira, oferecendo queijos frescos, doces caseiros e café forte. Sua mãe costumava subir naquela mangueira, contou Dona Cândida, uma
senhora de 70 anos que trabalhava na fazenda desde os tempos dos pais de Helena. Era danada sua mãe. Vivia com os joelhos esfolados de tanto correr e escalar árvores. Miguel absorvia cada palavra, cada história, construindo em sua mente uma imagem mais completa da mãe que pouco conhecera. Eduardo observava o filho com um misto de dor e alegria, reconhecendo quanto esta conexão com o passado era importante para o menino. O campo de girassóis, agora não tão extenso quanto nos tempos de Helena, ainda existia. Miguel ficou em silêncio ao se ver cercado pelas altas flores amarelas que pareciam seguir o movimento do sol. É exatamente como no meu sonho, disse ele, quase para si mesmo. Foi Luísa quem, percebendo a emoção do amigo, segurou sua mão em silêncio. Não havia necessidade de palavras entre eles. Depois de 3 dias em Minas, seguiram para Salvador. A capital baiana encantou as crianças com suas cores vibrantes, sua música contagiante e a rica história que se revelava em cada esquina do Pelourinho. Luísa, especialmente, mostrou-se fascinada pela influência africana na cultura brasileira, absorvendo cada explicação dos guias locais com olhos atentos. «Mãe, posso fazer aulas de capoeira quando voltarmos ao Rio?» perguntou após assistirem a uma apresentação no Terreiro de Jesus. Se conseguir encaixar entre o violão, o balé e as Olimpíadas de Matemática, respondeu Josefa com um sorriso. Eduardo, caminhando alguns passos atrás com Miguel, observava a interação entre mãe e filha com um sentimento estranho no peito. Era uma mistura de admiração pela mulher forte que Josefa se revelara e algo mais, algo que não conseguia, ou talvez não quisesse, nomear. A última etapa da viagem foi Recife. Ao desembarcar no aeroporto, Josefa sentiu um aperto no peito. O calor úmido, o sotaque inconfundível, os cheiros que só sua terra natal possuía, tudo a atingiu como uma onda, trazendo de volta memórias que havia guardado em algum canto da mente durante os anos no Rio. A família de Josefa os recebeu com festa. Berenice, sua mãe, uma senhora viúva de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, não conseguia conter as lágrimas ao abraçar a neta que não via há tanto tempo. Primos, tias, vizinhos, todos queriam ver a menina que foi para o Rio e agora voltava com uma família nova, como diziam. Eduardo, acostumado a ambientes corporativos onde seu nome abria todas as portas, inicialmente sentiu-se deslocado, naquele mundo caloroso e simples. O pequeno sobrado no bairro da Várzea, onde a mãe de Josefa vivia, não tinha nenhum dos luxos da mansão no Rio, mas transbordava de algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar: pertencimento. «Então você é o homem que está cuidando da minha Josefa e da minha netinha», disse Berenice a Eduardo, enquanto serviam o almoço no quintal dos fundos sob uma árvore frondosa. Não havia tom de julgamento em sua voz, apenas uma constatação. «Na verdade, dona Berenice, acho que são elas que estão cuidando de mim e do meu filho», respondeu Eduardo, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da resposta. A senhora sorriu, seus olhos, tão parecidos com os de Luísa, brilhando com aprovação. «Deus sabe o que faz, não é mesmo? Quem diria que minha filha, depois de tanto sofrimento com aquele irresponsável do ex-marido, encontraria um novo caminho tão longe de casa?» Ao ouvir a menção ao pai biológico, Luísa, que brincava com os primos no outro lado do quintal, ergueu levemente a cabeça. Era um assunto raramente abordado, quase um tabu. A menina tinha poucas memórias do homem que a abandonara aos 4 anos, e Josefa evitava falar dele. Naquela noite, enquanto Eduardo e Josefa conversavam na varanda da casa de Berenice, saboreando uma cajuína gelada, Luísa aproximou-se timidamente. «Mãe, posso perguntar uma coisa?» «Claro, meu amor. O que foi?» «O vovô Roberto, ele sabe onde estamos? Sabe como estou?» A pergunta pegou Josefa desprevenida. Roberto, seu ex-marido, havia sumido depois do divórcio, aparecendo apenas ocasionalmente para ver a filha nos primeiros anos. Desde a mudança para o Rio, não dera mais notícias. «Eu não sei, filha. Faz tempo que não temos notícias dele». «Eu queria que ele soubesse que estou bem», disse Luísa, surpreendendo tanto a mãe quanto Eduardo.
Não quero que ele volte nem nada assim. Só queria que ele soubesse que encontramos uma família nova. Josefa abraçou a filha profundamente, tocada pela maturidade daquela criança, que apesar de todas as feridas não guardava rancor. 5 anos se passaram desde a viagem pelo Brasil. O tempo, esse escultor silencioso, havia moldado não apenas os corpos em crescimento de Miguel e Luísa, agora adolescentes de 17 anos, mas também os laços invisíveis que uniam aquela improvável família. O outono pintava o rio de Dumazintositu, janeiro com cores mais suaves naquela manhã de domingo. A mansão Albuquerque, ainda imponente em seu endereço privilegiado em Ipanema, havia se transformado ao longo dos anos. Os cômodos antes impessoais ganharam vida, preenchidos com fotografias, livros, instrumentos musicais e as inevitáveis marcas que uma família de verdade deixa em um espaço. Eduardo, agora com 50 anos, cabelos levemente grisalhos nas mazetas, têmporas, observava o movimento na sala principal. Era um dia especial. A formatura do ensino médio de Miguel e Luísa aconteceria naquela tarde. A casa estava empolvorosa desde cedo, com funcionários arrumando os últimos detalhes para a pequena recepção que aconteceria após a cerimônia. Pai, você viu minha gravata azul? Miguel apareceu na porta do escritório, já vestindo a calça social e a camisa branca do traje formal. Eduardo sorriu, ainda maravilhado com o jovem em que seu filho se transformara. Alto como ele, mas com os traços delicados e os olhos expressivos de Helena, Miguel havia se tornado um adolescente, sensível e determinado. Seu interesse por tecnologia e sustentabilidade o levara a ser aceito em uma prestigiosa universidade nos Estados Unidos, onde estudaria engenharia ambiental a partir do próximo semestre. Está na terceira gaveta da cômoda, onde você sempre guarda as gravatas, respondeu Eduardo, ajustando os próprios punhos da camisa. Já procurei lá. Acho que a Luísa pegou para aquele projeto de fotografia dela. Como se invocada pela menção ao seu nome, Luísa apareceu no corredor. Vestia um roupão branco, os cabelos ainda úmidos do banho, mas já segurava uma câmera profissional nas mãos. Não peguei sua gravata, Miguel, mas se procurar no seu closet atrás das caixas de tênis, vai encontrar o presente que comprei para você e que deveria ser surpresa. Ela revirou os olhos, mas havia um sorriso em seus lábios. Agora, não é mais. Presente? Que presente? Miguel imediatamente esqueceu a gravata, correndo em direção ao quarto. Luísa balançou a cabeça, trocando um olhar cúmplice com Eduardo. Tão previsível. 17 anos e ainda age como criança quando ouve a palavra presente. Como se você fosse diferente, provocou Eduardo, observando a jovem que, de muitas formas, se tornara tão filha quanto Miguel. Sua mãe te procurando feito louca para terminar de arrumar seu cabelo, e você aqui com essa câmera. Só queria registrar os momentos antes da cerimônia, defendeu-se Luísa, ajustando as configurações da câmera. Para o vídeo que estou montando. Ao longo dos anos, Luísa descobrira uma paixão pela fotografia e pelo cinema documental. Seu talento natural para artes visuais, combinado com uma sensibilidade aguçada para captar emoções, resultara em um portfólio impressionante, que lhe garantira uma bolsa integral para estudar cinema e artes visuais em uma universidade em São Paulo. Luísa Mendes dos Santos. Se não vier agora, vamos nos atrasar. A voz de Josefa ecoou pelo corredor, arrancando risos de Eduardo e um suspiro resignado de Luísa. Já vou, mãe. Ela tirou uma foto rápida de Eduardo, piscou para ele e correu em direção ao apartamento que ainda ocupava com a mãe, embora passasse mais tempo na casa principal do que lá. Josefa apareceu minutos depois, impecavelmente vestida em um conjunto azul marinho que realçava sua elegância natural. Aos 48 anos, mantinha a mesma postura digna e determinada, embora os anos no Rio de Janeiro tivessem suavizado algumas de suas arestas. Formada em administração, agora dividia seu tempo entre a gestão da mansão e a direção de uma fundação social criada por Eduardo, focada em educação para jovens de comunidades carentes. Aquela menina vai me deixar louca, comentou Josefa,
ajeitando um fio de cabelo rebelde. Faltam 2 horas para a cerimônia e ela ainda está de roupão, preocupada com fotos. Eduardo riu, permitindo-se um momento de contemplação. Havia algo no modo como Josefa se movia, na determinação suave de seus gestos, que sempre captava sua atenção. Nos últimos anos, sua relação evoluíra para além da parceria na criação dos filhos. Tornaram-se confidentes, apoiando-se mutuamente em desafios profissionais e pessoais. Ela se arruma em 10 minutos quando quer, respondeu Eduardo. Lembra daquela vez que perdemos a hora para o recital de piano de Miguel? Nunca vi alguém ficar pronta tão rápido. Josefa sorriu com a lembrança. Ainda assim, hoje é especial. Quero que tudo seja perfeito. E será, garantiu Eduardo, surpreendendo-a ao pegar sua mão gentilmente, independente de gravatas perdidas ou cabelos desarrumados. Um momento de silêncio se estendeu entre eles, carregado de significados não ditos. Ao longo dos anos, ambos haviam cuidadosamente evitado nomear a conexão que crescia, priorizando a estabilidade familiar e o bem-estar das crianças. Mas agora, com Miguel e Luísa prestes a seguirem seus caminhos na universidade, as certezas cuidadosamente construídas começavam a se desestabilizar. O momento foi interrompido pelo retorno barulhento de Miguel, agora exibindo uma elegante gravata nova, claramente o presente mencionado por Luísa. Olha só o que ela comprou, pai. É italiana, igual àquelas que você usa. A cerimônia de formatura, realizada no luxuoso auditório da escola, foi emocionante. Miguel foi o orador da turma, discursando sobre o futuro e as responsabilidades da nova geração com eloquência, que arrancou lágrimas de orgulho de Eduardo. Luísa, por sua vez, recebeu menção honrosa por seu desempenho excepcional em artes e matemática, 2 áreas raramente combinadas com tal excelência. Quando os nomes foram chamados e os diplomas entregues, Eduardo sentiu uma emoção avassaladora. De alguma forma, aquele momento simbolizava muito mais que uma simples formatura escolar. Era a concretização de uma jornada que começara 8 anos antes, quando um menino solitário pedira como presente uma amizade verdadeira. A pequena recepção na mansão Albuquerque reuniu amigos próximos, professores favoritos e alguns familiares. Dona Berenice, agora com 75 anos, viera especialmente de Recife para a ocasião, trazendo consigo 2 malas cheias de quitutes nordestinos que enchiam a mesa de doces. Nunca imaginei ver minha neta se formando em uma escola dessas, comentou a senhora sentada na varanda principal ao lado de Eduardo. A vida dá voltas, não é mesmo? Eduardo assentiu, observando Luísa e Miguel no jardim, cercados por amigos, rindo enquanto posavam para fotos. Voltas impressionantes, Dona Berenice. Acredita que às vezes me pego pensando como seria nossa vida se Miguel não tivesse feito aquele pedido naquele domingo? A idosa sorriu, seus olhos sábios fixos nos jovens. Algumas coisas são destinadas a acontecer, seu Eduardo. Só precisam da oportunidade certa. Mais tarde naquela noite, quando os convidados já haviam partido e a mansão retornava à sua tranquilidade habitual, Luísa pediu a atenção de todos na sala de estar. Miguel estava ao seu lado, visivelmente nervoso, mas sorridente. Preparamos algo para vocês dois, anunciou Luísa, conectando seu laptop à televisão de tela grande. Um presente de formatura para os nossos pais. A palavra pais, usada no plural e direcionada a Eduardo e Josefa juntos, não passou despercebida. Houve uma troca rápida de olhares entre os adultos, mas ninguém comentou. O vídeo começou a ser exibido. Era uma montagem primorosa, claramente obra do talento cinematográfico de Luísa, mostrando momentos dos últimos 8 anos. Havia imagens do primeiro dia de Luísa na escola de elite, parecendo tão pequena e deslocada em seu uniforme novo. Miguel ensinando-a a nadar na piscina da mansão, os dois construindo casinhas de madeira no jardim. Viagens em família, apresentações escolares, aniversários, natais, momentos cotidianos capturados com sensibilidade artística. A trilha sonora era uma composição original, tocada ao piano, por Miguel, que desenvolvera seu talento musical ao longo dos anos. As notas simples, mas emocionantes,
complementavam perfeitamente as imagens. Mas o mais impressionante era a narrativa que acompanhava o vídeo, um texto escrito e narrado pelos dois jovens, alternando suas vozes de forma harmoniosa. Existem presentes que vêm em caixas bonitas, começava a voz de Miguel. E existem presentes que mudam vidas inteiras, continuava Luísa. 8 anos atrás, um menino solitário fez um pedido inusitado, e uma menina tímida ganhou uma chance que nunca sonhou ter. O vídeo prosseguia, narrando a jornada daquela família improvisada, as dificuldades, os momentos de alegria, as transformações. Quando chegou aos momentos mais recentes, a ansiedade pelas respostas das universidades, os planos para o futuro, a inevitável separação que se aproximava com cada um seguindo seu caminho, as vozes dos jovens embargaram visivelmente. Agora, vamos partir para construir nossos próprios caminhos, dizia Miguel. Levando conosco as lições mais importantes que aprendemos, completava Luísa. Que família não se define por sangue, mas por escolhas diárias de amor e respeito. Que os presentes mais valiosos não vêm em embalagens caras, mas em momentos preciosos compartilhados, e que, às vezes, quando menos esperamos, um simples pedido pode transformar tudo. O vídeo encerrava com uma cena recente, os 4 juntos na praia de Ipanema, ao pôr do sol caminhando de mãos dadas. A imagem congelava e sobre ela aparecia uma frase simples: "Obrigado por nos escolherem todos os dias." Quando as luzes se acenderam, não havia um olho seco na sala. Eduardo, geralmente controlado em suas emoções, não se importava com as lágrimas que corriam livremente por seu rosto. Josefa soluçava silenciosamente, suas mãos tremendo ao tentar enxugar as próprias lágrimas. "Vocês gostaram?" perguntou Luísa, sua voz pequena e esperançosa. Em resposta, Eduardo abriu os braços e os 4 se encontraram em um abraço apertado no centro da sala. Naquele momento, as palavras pareciam supérfluas diante da emoção que os unia. Mais tarde, quando os jovens já haviam se recolhido, Eduardo encontrou Josefa na mesma varanda, onde anos antes haviam discutido a proposta que mudaria suas vidas. Ela observava as estrelas, perdida em pensamentos. "No que está pensando?" perguntou ele, oferecendo-lhe uma taça de vinho. "Em como a vida é imprevisível", respondeu Josefa, aceitando a bebida. "Se alguém me dissesse 8 anos atrás, quando cheguei ao Rio desesperada por um emprego, que estaríamos aqui hoje, você acreditaria?" "Jamais." Ela sorriu, tomando um pequeno gole. "E você? Se alguém te dissesse que aquela festa extravagante que você organizou resultaria em tudo isso?" Eduardo refletiu por um momento. "Acho que nem em meus sonhos mais otimistas eu poderia imaginar como seria bom." Ele fez uma pausa, reunindo coragem. "Josefa, com os jovens partindo para a universidade, em breve tenho pensado muito sobre nós." O coração de Josefa acelerou. "Nós?" "Sim, nós. Esta família que construímos juntos. O que acontece agora? Você já pensou nisso?" Josefa olhou para o céu estrelado novamente, como se buscasse orientação nas constelações. "Penso nisso todos os dias, Eduardo. Tenho medo." "Medo? De quê?" "De que, sem as crianças como razão central para estarmos juntos, tudo isso acabe. De que você perceba que não precisa mais de mim aqui. De que eu tenha que começar de novo, mais uma vez." Eduardo colocou sua taça na mesa lateral e gentilmente virou o rosto de Josefa para si. "Escute-me bem. Se aprendi algo nesses anos, todos, foi que família não é apenas algo que temos, é algo que escolhemos construir todos os dias. E eu escolho você, Josefa. Não apenas como parceira na criação dos nossos filhos, mas como companheira para o resto da minha vida, se você quiser." Os olhos de Josefa se arregalaram, brilhantes de emoção e surpresa. "Eduardo, você está... Estou pedindo que continuemos esta jornada juntos, de uma forma nova. Não como patrão e funcionária, não apenas como pais de nossos filhos, mas como parceiros, em todos os sentidos. Estou pedindo que seja minha companheira de vida, Josefa." Um sorriso lento e luminoso surgiu no rosto de Josefa, como um amanhecer. "Acho que já somos há muito tempo, Eduardo.
só estávamos com medo demais para admitir. Naquela noite, enquanto a mansão Albuquerque finalmente silenciava, duas almas que o destino unira através do pedido inocente de uma criança selavam um novo compromisso. No andar de cima, dois jovens que haviam se tornado irmãos por escolha, não por sangue, dormiam, com a tranquilidade de quem sabe que não importa onde a vida os levasse, sempre teriam um lar para retornar. Na manhã seguinte, durante o café, Eduardo surpreendeu a todos com um anúncio. Estive pensando, começou ele, servindo-se de mais café, sobre aquele domingo, 8 anos atrás. Miguel e Luísa trocaram olhares curiosos. Naquele dia, organizei uma festa enorme para que Miguel pudesse escolher um presente especial. No final, ele escolheu algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Eduardo fez uma pausa, sorrindo para Josefa, que corou levemente. E agora percebo que o verdadeiro presente foi para mim, para todos nós. Como assim, pai? Perguntou Miguel. O presente foi esta família que formamos, e é por isso que tomei uma decisão. Eduardo respirou fundo. Josefa e eu conversamos ontem à noite e decidimos oficializar nossa união. Não só como parceiros na criação de vocês, mas como companheiros de vida. A reação foi imediata. Luísa deu um grito de alegria, levantando-se para abraçar a mãe e depois Eduardo. Miguel, após um momento de surpresa, abriu um sorriso radiante. Já não era sem tempo, exclamou o rapaz, juntando-se ao abraço coletivo. Achei que ia ter que dar um ultimato antes de ir para a universidade. Vocês sabiam? Perguntou Josefa, perplexa. Mãe, por favor. Luísa revirou os olhos com a típica impaciência adolescente. Temos olhos. Vocês dois só não percebiam o óbvio porque são muito teimosos. Eduardo riu, abraçando Josefa pelos ombros. Aparentemente, nossos filhos são mais perceptivos do que pensávamos. Nossos filhos, repetiu Josefa, saboreando as palavras. Acho que sempre foram, não é mesmo? Naquele momento, observando os rostos sorridentes ao seu redor, Eduardo teve uma certeza absoluta. O verdadeiro presente nunca estivera nas caixas luxuosas ou nas experiências caras que tentara comprar. O verdadeiro presente sempre fora a capacidade de ver além das aparências, de reconhecer o valor do amor genuíno, de construir conexões que transcendiam convenções sociais e expectativas. O verdadeiro presente fora a sabedoria de um menino, de 8 anos que, em sua inocência, enxergara o que realmente importava na vida. E enquanto a família Albuquerque, agora oficialmente reunindo Mendes e Santos também, planejava animadamente o futuro, Eduardo silenciosamente agradeceu ao filho por aquela escolha inesperada, feita tantos anos atrás, que transformara não apenas um domingo, mas todas as suas vidas.